ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos aqui com o nosso grandiosíssimo Francis Farago, ou melhor, Francis Flávios Farago, no canal Multiversal Flaviana. Se inscrevam lá no Multiversal Flaviana, um canal que o Scania e o Francis produzem conteúdos lá. Tem também o canal Ave Roma, se inscreva lá também. Nós assistiremos uma excelente aula em que o Francis estará lendo e explicando um estudo que vai falar acerca do episódio do tributo. Dai a César o que é de César. Para que você possa se contextualizar e entender a gravidade da questão que o Francis irá apresentar aqui, eu quero que rapidinho você leia comigo Marcos 12, do 14 até o 16. Rapidão. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Agora vem o problema, presta atenção, o problema começa agora, presta atenção. Trazei-me uma moeda para que a veja. Então tragam uma moeda. Beleza, trouxeram a moeda. Qual moeda trouxeram? Preste atenção. E eles lá trouxeram. E disse-lhes: de quem é, olha só, de quem é esta imagem e inscrição? Ó, tem uma inscrição e uma imagem na moeda. De quem é? E eles lhe disseram: de César. E aí vem a famosa frase, e Jesus respondendo lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se dele. Só que, meu amigo, tem um problema enorme, tem um problema na inscrição. Qual era a língua que estava ali na inscrição daquela moeda? Qual era a imagem real que estava naquela moeda? E outras coisas mais, tá bom? Então nós vamos assistir aqui agora, o vídeo aqui do Multiversal Flaviana, Francis lendo um estudo acerca disso. Vamos lá que eu quero ver até a abertura do Multiversal Flaviana. Vamos lá, vou dar o play aqui, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Vambora, solta o play, vai. Em seu artigo, Peter Lewis, pesquisador do Centro de Moedas, Cultura e História Religiosa, localizada na Austrália, questiona se o denário de Tibério era a moeda usada no episódio do tributo de César. Primeiro, o denário apresentava o retrato de Lívia e Tibério César, o que não foi incluído na narrativa bíblica. Além disso, as inscrições eram em latim, uma língua que poucas pessoas na Judéia falavam ou liam, enquanto que o grego era mais comum nas moedas da região. Então, primeiramente, eles vão olhar a imagem. Pô, mas quem que é esse cara aí? Aí eles vão ler, está escrito em latim. Também não era encontrado denário circulando na Judéia. Lewis diz o seguinte: mais importante ainda, não há evidências de que denários de Tibério circularam na Judéia nessa época. Nenhum jamais foi encontrado nas pilhas de moedas descobertas na Judéia. Eita! Então, olha só. Vamos lá. Rapidamente, fazendo uma rápida retrospectiva do que o Francis acabou de nos dizer. A imagem não era somente de César, a inscrição era em latim, ok? E temos uma outra questão que um especialista está apresentando. Beleza? De que? Qual é o problema? Não tínhamos moedas com a imagem de Tibério na Judéia daquele tempo. Então isso torna cada vez mais difícil a validação do episódio do tributo a César. Vamos continuar. Nosso amigo lá, o Ariel, ele vai dizer que encontraram um denário de Tibério na Judéia. Foram encontrados em Israel todo, foram encontrados, parece, se não me engano ali, que ele citou ali, parece que 30 moedas. Mas um denário foi encontrado na Judéia. Lewis, citando Kenneth Longquist, afirma que não foram encontrados denários romanos anteriores aos anos 60.
em nenhum tesouro descoberto até agora, nem nas escavações ao redor de dentro do monte do Templo de Jerusalém. Além disso, escavações em Qumran, que revelaram várias moedas de diferentes períodos, também não identificaram denários de Tibério. Lewis diz: milhares de moedas foram encontradas em Jerusalém, mas apenas uma era o denário comum de Tibério. Lewis, ainda citando Longvist, observa que os poucos denários romanos encontrados em Jerusalém, especialmente o de Tibério, não foram encontrados em contextos arqueológicos bem datados. Isso torna difícil determinar por quanto tempo essas moedas circularam. Segundo Lewis, o único denário de Tibério encontrado na cidade pode ter sido perdido muitos anos após o seu reinado. Ou seja, depois de Jesus. Provavelmente após a primeira guerra judaica de 66. Olha para quando ele está jogando isso. Então ele vai jogar isso aqui para quando? Depois da primeira guerra judaica, quando o cenário mudou drasticamente. Lewis, ele vai dizer o seguinte: o ponto importante a ser feito é que só os tesouros importam no que diz respeito a estabelecendo o momento em que uma determinada moeda circulou em uma área. A conclusão que denário de Tibério não circulou em Jerusalém é corroborado pelos resultados de uma pesquisa de moedas encontradas em Jerusalém por Donald Ariel, do Departamento de Antiguidades de Israel, que notou completa ausência de acúmulos de moedas romanas em Jerusalém antes de 70. Então temos um problema. Se nós assumirmos ali o ano zero do nascimento de Jesus, ele teria falado isso, que é por volta do ano 31, por volta do ano 32, só que a pesquisa arqueológica, científica, histórica, que vai tratar acerca das moedas que circularam naquele período, não consta, não foram encontrados denários de Tibério daquela época em que o Cristo teria vivido e ensinado junto aos seus discípulos, seus apóstolos, porém em uma datação e um contexto posterior, 60 para cima. Entendeu por que eu falei? Então, essa frase, esse não é um dito de Jesus. Segundo Lewis, o tesouro de Isfia, descoberto no Monte Carmelo em 1960, continha cerca de 4.500 moedas, incluindo tetagramas de dracmas de Tiro e alguns denários de Augusto Tibério, sugerindo que foi enterrado por volta de 52, 53. Olha a data que ele está colocando aqui, tá? A descoberta mostra que denário Tibério e Augusto eram incomuns na região, especialmente em Jerusalém, indicando que a província da Síria, durante a vida de Jesus, era uma área monetária fechada, onde moedas de fora não circulavam. Após uma investigação cuidadosa, Lewis concluiu o seguinte: Lewis vai dizer assim: depois de investigar o assunto, cheguei à conclusão de que a moeda do imposto romano não poderia ter sido um denário, porque não há evidências de que denários circulavam na Judéia naquela época. Nenhum foi encontrado nas hordas de moedas descobertas em Jerusalém e arredores. Os judeus provavelmente pagaram um imposto romano em moedas tiríneas. Corrigindo aqui, moedas tirianas. E a moeda mostrada a Jesus em Marcos 12,15 era provavelmente um tetradracma, uma moeda de prata cunhada em Antioquia. Para Peter Lewis, Marcos mudou o nome da moeda para o público romano entender a mensagem. Então ele entende que... Marcos não, o escriba, algum pai da igreja, algum editor, né? Não, Peter Lewis, não foi Marquinho. Um escriba, um editor, provavelmente lá no século II é que fez essa brincadeira aí. Marcos foi escrito para romanos e não para judeus. Veja, não sou eu que estou dizendo. E isso é um fato, isso é verdade. Marcos foi escrito para romanos, não para judeus. Essa informação ela já consta nos seminários confessionais,
quando vai falar acerca dos 4 evangelhos, né, eles fazem essa divisão. Essa divisão acontece. Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos, Mateus foi escrito para os judeus, e o evangelho de João, o 4º evangelho, é o evangelho universal, espiritual, que foi escrito para a igreja. Então, eles já dão essa macetada para o cara já aliviar, porque até no seminário confessional já fala claramente, né? Os evangelhos não têm autores, não têm autógrafos, esquece isso, não são autorais. Então, Mateus não escreveu Mateus, João não escreveu João, e por aí vai. Coisas que vocês aqui também já sabem. Peter Leos. Ele diz assim: Marcos escreveu esse evangelho para os gentios em Roma e percebeu que eles não saberiam o que era o tetradracma. Então mudou a moeda para o denário que circulava em Roma. Além disso, ele evitou criticar o imperador porque sabia que ser pró-romano era necessário para a propagação do evangelho. Muito bom, hein? Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo. Bacana, hein? Bacana, Multiversal Flaviana. Adorei o vídeo. Muito bom, excelente. E foi o que eu falei. Olha, em outros episódios. A Bíblia está cheia de questões assim, entendeu? Que são redações posteriores, são acréscimos de escribas, são construções narrativas para trazer uma finalidade última, uma finalidade moral, uma finalidade, olha, pague o imposto, não arrume confusão com o império, paguem os impostos para não morrerem, né? Não adianta querer lutar contra o Estado, e por aí vai, várias e várias mensagens, várias camadas de mensagem, de interpretativas, à época até que você pode encontrar ali. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesmo na explicação que o Francis leu do Peter Lewis, mesmo que fosse uma tetradracma, a história é inventada, seria inventada, porque seria um contexto diferente em relação à imagem, em relação à inscrição, em relação ao contexto diferente. Logo, o dai a César o que é de César, até chegar a essa frase, tudo foi uma construção, porque a imagem era de Tibério César e Lívia, a inscrição era em latim e por aí vai. Então, e não foram encontradas moedas, né, de Tibério, denários de Tibério, à época de Jesus, em Jerusalém, até o momento, podem encontrar depois. Mas aí encontraram uma. Imagine que encontraram uma da época de Jesus. Então foi essa aí do episódio, que encontraram ela. Aí não dá, né? A gente tem que ser adulto, ser maduro e entender que não é um dito de Jesus. É simples assim, né? Não se revolta não. Fica tranquilo, fique em paz. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu e agnóstico. Já está aqui arrumando problema comigo? Se você não crê em um Deus, fica aliviado. Qual é a sua preocupação? Eu quero saber qual é esse Deus verdadeiro. Então você não é ateu, pô. Você não é agnóstico. Para que você está querendo saber? Não faz sentido. Você quer saber de uma coisa que não existe? Se você não acredita e não crê, do fundo do meu coração, eu desejo que a sorte e a fortuna ali acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there.